Olá a todos que estão assistindo. O meu nome é Giovana Arcângelo Francato. Eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Unesp e vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre áreas verdes públicas do município de Mogi Guaçu, uma análise a partir dos planos diretores de desenvolvimento integrado de 1971, 2008 e 2015. A pesquisa, na verdade, faz parte do meu trabalho final de graduação, né, que está em andamento, e ela foi orientada pela professora doutora Marta Nukibara. Bom, o município de Mogi Guaçu, ele possui uma quantidade expressiva de áreas verdes públicas e cursos hídricos em perímetro urbano, mas também se destaca no perímetro rural duas unidades de conservação de proteção integral, sendo elas a Reserva Biológica de Mogi Guaçu, que é administrada pelo Instituto de Botânica, abrigando um dos últimos fragmentos de maior porte do Cerrado, e a Estação Ecológica de Mogi Guaçu, dessa vez administrada pelo Instituto Florestal, abrigando uma área de preservação permanente do rio Mogi Guaçu e uma área de cerrado em regeneração. Além dessas duas unidades de conservação, existe ainda uma estação experimental, administrada também pelo Instituto Florestal, que abriga uma área de reflorestamento de pinos SPP e eucaliptos SPP, que são espécies exóticas. Essas três unidades, né, elas se encontram dentro da Fazenda Campininha. Aqui no mapa a gente observa, são essas áreas contornadas em rosa. E, bom, aqui dá para ver a divisão administrativa da fazenda, como ela se dá. Então, a reserva biológica está dividida em gleba A e gleba B. A estação experimental também está dividida em duas, que são essas áreas maiores em verde, correspondendo às áreas de reflorestamento, né, de pinos e eucaliptos. E a estação ecológica, essa que está mais embaixo, ao sul, que está próxima ao rio Mogi Guaçu, né? O rio Mogi Guaçu ele passa, corresponde à divisa municipal aqui no sul. E então aqui embaixo é a estação ecológica. Dá para ver que toda essa área ela está bem distante da área urbana sede do município, que é essa que está em cinza mais escuro. E o uso público dessas áreas, né? A visitação pública, ela só é permitida com objetivo educacional. Também é permitida o desenvolvimento de pesquisa científica na área, mas deve ter autorização prévia dos órgãos administrativos, que são o Instituto de Botânica e Instituto Florestal. Então, essa relação com a população urbana do município ela é quase inexistente. E, tendo isso em vista, a pesquisa acabou dando maior enfoque às áreas verdes públicas presentes no perímetro urbano do município. Então, o objetivo da pesquisa é apresentar um quadro geral das áreas verdes públicas do perímetro urbano de Mogi Guaçu, identificando o que foi proposto e realizado em relação aos planos diretores de desenvolvimento integrado de 1971, 2008 e 2015, e a situação atual, levantada no ano de 2018, das áreas existentes. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa comparativa entre as propostas e o que foi realizado para as áreas verdes públicas dos planos diretores e análise da situação atual. As fontes de pesquisas foram informações disponíveis em órgãos públicos municipais, o site da Prefeitura Municipal, o jornal eletrônico Gazeta Guaçuana e também foi realizada a visita em loco. A Prefeitura Municipal também foi consultada, mas nem todas as dúvidas puderam ser sanadas, pois não são todas as informações que encontram-se registradas, o que dificultou a pesquisa, principalmente em relação às gestões anteriores. E, neste contexto, o auxílio dos funcionários mais antigos foi fundamental para procurar aferir o máximo de informação. Quanto às áreas verdes públicas propostas e realizadas no PDDI de 1971, esse PDDI foi instituído pela Lei número 766, de 4 de janeiro de 1971, tendo sido elaborado pelo Consórcio de Escritórios de Planejamento, sob a direção do arquiteto Joaquim Guedes e do engenheiro Celso Ferrari. Esse plano foi organizado em 3 volumes, né, que trouxeram levantamentos e propostas dos autores.
e também as legislações referentes ao zoneamento, loteamentos e edificações. Quanto à lei de zoneamento, envolvendo as áreas verdes, né, foi criada a Zona Verde de Recreação. Essa zona trouxe como principais propostas a criação de um parque central na margem direita do rio Mogi Guaçu, visando a recuperação da sua área de várzea e sendo permitida a instalação de equipamentos para a prática de esportes, locais para reuniões, entre outras atrações. Também propunha a criação de áreas verdes nas margens do rio Mogi Guaçu, visando a criação de parques e áreas de lazer, a criação de áreas verdes nas margens da linha férrea e rodovias, com a sua intensa arborização para proteção contra ruídos e a poluição dessas áreas. Criação de praças de bairro distribuídas pela cidade, principalmente junto às zonas de atividades centrais, que seria uma zona voltada mais para o desenvolvimento do comércio e serviços. E a criação do Parque Florestal da Cachoeira de Cima, né? Que deveria constituir uma reserva florestal com um viveiro de plantas e seria aberta ao uso público. Então, segundo os elaboradores, né, do plano de 1971, as propostas possuíam preocupação com o conforto ambiental da cidade e também se preocuparam em atender a demanda por locais de lazer e recreação, buscando explorar os aspectos turísticos do município, como o rio Mogi Guaçu e a pesca. Bom, a cidade, desde a criação, né, do plano em 1970, ela cresceu bastante até a sua próxima revisão, né? E dentro desse período, a lei de zoneamento recebeu diversas alterações, passando a incluir as novas áreas urbanizadas e industrializadas da cidade. Bom, então este seria o último zoneamento, né, após a última alteração feita à Lei de Zoneamento do PDD de 1971. Ele dividiu então a cidade em zona verde de recreação, zona de alta densidade e atividades centrais, zona de baixa densidade ou zona residencial, zona industrial, e também delimitou o Centro Cívico-Cultural, que foi uma proposta desse plano, onde atualmente se encontra o Fórum e a Prefeitura Municipal, né, construídos numa área de topografia mais elevada. E traz também a zona predominantemente residencial, que na verdade essa última zona foi um acréscimo, né, ao zoneamento. Ele manteve as zonas anteriores e acrescentou a zona predominantemente residencial. No mapa, a zona predominantemente residencial, ela se confunde com a zona de atividades centrais por causa da cor, mas essa zona de atividades centrais, ela está junto aos eixos, né, formado pelas avenidas principais da cidade. Então, ela forma esses eixos e se abre na região central da cidade, próximo ao Centro Cívico-Cultural, né, que seria realmente o centro da cidade ali, né. Então, a zona predominantemente residencial abrange áreas dentro dos bairros. Então, essa seria a diferença. Quanto à zona verde e de recreação, se concentra principalmente, né, junto ao rio Mogi Guaçu, onde se destacam essas áreas verdes maiores, mas com o crescimento da cidade, né, ela passou a englobar também áreas junto ao córrego dos Ipês, mas também engloba algumas áreas junto a outros cursos hídricos, né, dentro da cidade, e outras áreas que estão distribuídas no tecido urbano. Quanto às propostas realizadas, foi possível identificar a criação do Parque dos Engás em 1988, que era uma área
antes pertencente à Cerâmica Mogi Guaçu e que foi adquirida pela Prefeitura Municipal. Aí lá eles construíram um parque. Foi identificado na década de 90, de acordo com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Mogi Guaçu, a criação das áreas do Jardim dos Lagos, o número 1 no mapa, do Parque Chico Mendes, número 6, e a recuperação de um trecho de mata ciliar do rio Mogi Guaçu, que é o número 4. Bom, em relação ao Jardim dos Lagos e o Parque Chico Mendes, eles eram áreas degradadas, né, que foram reabilitadas através do reflorestamento com espécies nativas e foram abertas ao uso público, e aliando essa função ecológica ao uso recreativo e de lazer da área. O Parque Chico Mendes ele já não se encontra mais aberto ao uso público. O Jardim dos Lagos ainda é aberto. Também foi criado o Bosque Maria Emília Bueno Chiarelli de Souza, no Parque Guaínco, é o número 5. E, segundo a Lei Complementar número 359, de 28 de dezembro de 2000, o uso do local do bosque, né, ele foi concedido à Associação Guaçuana de Escotistas por um período de 30 anos, e essa área se encontra fechada e limitada ao uso por parte dos escotistas, então. Quanto ao horto florestal, que é o número 2, ele provavelmente já existia antes da criação do PDD de 71. Não foi possível encontrar a data exata, né, da criação de todo o horto, mas há registro na Prefeitura Municipal da aquisição pelo município de uma parte da área através de ação de uso capião. Também foi criada, né, dentro do período de vigência do PDDI, a Praça Francisco Marquesi, que é o número 7 no mapinha. Bom, agora eu vou falar sobre as áreas verdes propostas e realizadas do PDDI de 2008. O PDDI de 2008 ele foi instituído pela Lei Complementar número 968, de 5 de dezembro de 2008. A sua elaboração, né, ela contou com a participação da população através das audiências públicas promovidas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Mogi Guaçu, no ano de 2006. O plano foi elaborado por uma equipe de profissionais da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e coordenado pela professora arquiteta Marilis Pinheiro Curto, contando com a participação do arquiteto urbanista Mário Marangoni Filho. O zoneamento desse PDDI dividiu a cidade em mais zonas do que o zoneamento do PDDI anterior, mas eu vou dar enfoque às zonas relacionadas às áreas verdes públicas, né, que são o tema da pesquisa. Então, esse plano cria a zona de recreação e lazer, que inicialmente não traz nenhuma explicação, mas o plano inicialmente não traz nenhuma explicação para essa zona, que só vai ser definida na Lei Complementar número 1176, de 23 de dezembro de 2011, que vai definir essa zona como sendo abrangendo as áreas naturais ou modificadas, com recursos para servir às atividades esportivas, de lazer, recreativas e culturais concentradas, podendo haver ou não equipamentos públicos ou comunitários nessas áreas. E ele vai criar também a zona de proteção ambiental, que vai abranger as áreas de proteção ambiental e outras unidades de conservação. Quanto às principais propostas do plano, né? Ele traz, então, a criação de corredores verdes e parques lineares para a proteção dos fundos de vale, especialmente junto ao córrego dos Ipês e dos Macacos.
e mantém a proposta de criação de um parque na área da Cachoeira de Cima, visando a recuperação e proteção da mata ciliar da represa, sendo voltado, né, para o turismo e lazer. O plano ainda traz propostas mais gerais relacionadas à preservação, recuperação, tratamento, criação de áreas verdes e de lazer, arborização da cidade e criação de programas de educação ambiental. Bom, este é o zoneamento do PDDI de 2008. Houve uma alteração desse zoneamento no ano de 2011, que eu já mencionei antes, né, que foi a alteração que trouxe uma definição para a zona de recreação e lazer. Mas na época em que foi feito o levantamento, esse mapa referente a essa alteração ele não estava disponível na prefeitura municipal. Então, segundo esse zoneamento anterior, né, a essa alteração de 2011, segundo esse zoneamento que eu tive acesso, a ZRL abrange algumas áreas junto ao córrego dos Ipês, áreas junto ao longo do córrego dos Macacos e outras áreas distribuídas pela cidade, em maior concentração, né, na região norte, nos bairros conhecidos por Ipês. Quanto à ZPA, ela abrange áreas de preservação permanente junto aos cursos hídricos, incluindo o Jardim dos Lagos, junto ao córrego dos Ipês, que foi considerado uma área de proteção ambiental. E também abrange essas grandes áreas junto ao rio Mogi Guaçu. Bom, em relação ao que foi realizado, foi identificada a criação do Parque Linear do Córrego dos Macacos, que foi inaugurado em 2012. Bom, agora eu vou abordar sobre as áreas verdes propostas e realizadas do PDDI de 2015. O PDDI de 2015 ele foi instituído pela Lei Complementar número 1291, de 26 de outubro de 2015, tendo sido elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar, coordenado pela SPDU, que é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Mogi Guaçu, a qual também promoveu a participação da população através de diversas audiências públicas. Então, esse plano modificou as leis de edificação, loteamento e zoneamento urbano e também instituiu a Lei Complementar número 1292, de 26 de outubro de 2015, que dispôs sobre a criação do Plano de Mobilidade Urbana. Em relação às áreas verdes públicas, né, as propostas para essas áreas, o plano manteve as mesmas diretrizes gerais do plano que o plano anterior trouxe. E quanto ao zoneamento, né, ele traz uma novidade, que é a ZRL2. Ele mantém a ZRL1 com a mesma definição e traz a ZRL2 como sendo áreas com uso já determinado, destinadas às atividades de recreação, sendo nelas permitido o uso comercial e o desenvolvimento turístico a partir do aproveitamento das características naturais locais. E ainda para essa zona ele traz alguns índices urbanísticos. Então, a única novidade praticamente que o PDD de 2015 traz em relação ao PDD de 2008 para as áreas verdes públicas, né, relacionado a esse tema, é a ZRL2. Esse é o zoneamento, então, do PDD de 2015. O que muda, então, em relação ao PDD anterior é a criação da ZRL2, incluindo as áreas verdes junto ao córrego dos Ipês nessa zona. Então, o Jardim dos Lagos também foi incluído em ZRL2. Antes ele estava como zona de proteção ambiental.
Também foi incluída nessa zona a área do Horto Municipal e a área junto ao Rio Mogi Guaçu, que corresponde à estação de tratamento de esgoto. Eu consultei a prefeitura para saber por que a estação de esgoto estava incluída nessa ZRL2 e me disseram que eles previram, né, na criação do plano, que a estação iria mudar para outra área da cidade, mas acredito que isso não vai mais acontecer, até porque estão sendo feitas obras na estação para melhorar o tratamento, né, esse serviço de tratamento de esgoto. Quanto às propostas, como as diretrizes desse PDDI se mantiveram as mesmas, né, do PDD de 2008, então as principais propostas identificadas nele também foram as mesmas, que seria então a criação de corredores verdes e parques lineares junto ao córrego dos Ipês e a criação do Parque da Cachoeira de Cima, né, na área da Cachoeira de Cima. O que foi realizado dessas propostas, então, foi o reflorestamento das margens do córrego dos Ipês, né, junto à Lagoa do Chula, que é o número 2 no mapa, e junto ao loteamento residencial Parque IP Amarelo, que é o número 1 no mapa. Bom, então apresento aqui o resumo das propostas dos PDDIs e o que foi realizado delas, né? Então, em relação ao PDDI de 1971, ele traz propostas para a criação de um parque central, visando recuperação, né, da várzea do rio Mogi Guaçu, em sua margem direita. A criação de áreas verdes nas margens do rio Mogi Guaçu, criação de áreas verdes nas margens da linha férrea e rodovias, criação de praças de bairro, criação de um parque florestal na área da Cachoeira de Cima. Então, o que foi realizado dessas propostas? O Parque Central ele não foi realizado. Quanto às áreas verdes nas margens do rio Mogi Guaçu, foi criado o Parque dos Engás, né, e recuperado um trecho de mata ciliar, né, junto à Avenida Oscar Chiarelli e o rio Mogi Guaçu. Não foi identificada a criação de áreas verdes com intensa arborização nas margens de rodovias e ferrovias. Quanto às praças de bairro, foi criada a Praça Francisco Marquesi, que está numa zona de atividades centrais, que era o que o plano priorizava, né, a criação de praças nessa zona. O Parque Florestal da Cachoeira de Cima ele não foi realizado. Além dessas propostas realizadas, né, foi ainda criado o Jardim dos Lagos, junto ao córrego dos Ipês, o Parque Chico Mendes e o Bosque Maria Emília Bueno Chiarelli de Souza. Em relação ao PDDI de 2008, as principais propostas eram a criação de corredores verdes e parques lineares, junto ao córrego dos Ipês e córrego dos Macacos, e a criação de um parque na área da Cachoeira de Cima. Então, foi realizado apenas o Parque Linear do Córrego dos Macacos, que foi inaugurado em 2012. O Parque da Cachoeira de Cima ele se mantém ainda não realizado. Quanto ao PDDI de 2015, as principais propostas são as mesmas, né, do PDDI de 2008. Então, no período de vigência desse plano, é realizado o reflorestamento de áreas junto ao córrego dos Ipês, né? E o Parque da Cachoeira de Cima ainda não foi realizado. Bom, então agora eu apresento o quadro atual das áreas verdes públicas. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, ela me disponibilizou o cadastro das áreas verdes públicas, contendo a classificação, né, das áreas. E a partir desse cadastro foi criado esse mapa com a localização, né, dessas áreas na cidade. E segundo a classificação dessa AMA, elas se dividem em áreas de preservação, área de proteção ambiental, incluindo o Jardim dos Lagos, o Parque Chico Mendes, o Horto Municipal e a Bica Olhos d'Água. Essa Bica Olhos d'Água está bem do lado do Horto Municipal. Também classifica como áreas de preservação permanente, né, incluindo as áreas junto aos cursos hídricos e nascentes da cidade.
áreas livres, incluindo o cemitério, e terrenos distribuídos por toda a cidade. São terrenos de grandes dimensões, né? Que realmente eles são terrenos vazios, permeáveis, né? E só que eles poderiam cumprir outras funções, né? Servindo a população com uso recreativo, esportivo ou cultural. Quanto às praças, também são classificadas em praças, né? Que estão distribuídas também pela cidade, mas de uma forma mais desequilibrada, porque elas se concentram em certas regiões, em outras não existem tantas praças. Os canteiros e rotatórias também uma classificação, né, da SAAMA. Inclui os canteiros, né, no centro de avenidas, rotatórias, enfim, não tem muito segredo. São áreas bem arborizadas que contribuem para tornar a cidade mais bonita e agradável. E tem áreas classificadas como jardins. Essas áreas se encontram junto ao córrego Cantagalo, próximo à Avenida dos Trabalhadores. Esse córrego ele se canaliza, né, junto à Avenida dos Trabalhadores, em certo trecho dele. E nessas áreas de jardins não há equipamentos nem infraestrutura, são áreas verdes com grande presença assim, de espécie vegetal invasora. E também são classificadas, né, em parques, sendo essas áreas o Parque dos Engás, junto ao Rio Mogi Guaçu, no centro da cidade, e o Bosque Maria Emília Bueno Chiarelli de Souza, que é aquela área que está sendo utilizada pelo grupo de escoteiros. Aqui estão algumas imagens dessas áreas. As figuras 6 e 7 são lagoas que elas se formam a partir do represamento, né, dos cursos hídricos do Córrego dos Macacos e Córrego dos Ipês. Então, essas áreas é onde o contato com a população ele é mais forte. As pessoas gostam muito de pescar nessas áreas. E nos outros trechos ao longo desses cursos e dos outros cursos hídricos na cidade, eles são quase, na verdade, imperceptíveis, né? Porque eles são muito estreitos e a vegetação que tem nas suas margens acaba dificultando a visibilidade desses cursos hídricos. Então, onde existem essas lagoas é onde ocorre maior contato da população com a água, né? com os rios da cidade. Já no Parque dos Engás, que está bem do lado do Rio Mogi Guaçu, né, na figura 8, existe uma grade metálica que impede o acesso direto, né, da população ao rio, que é por segurança mesmo, que para impedir as crianças, principalmente, de chegarem próximo ao rio. Se observa muito também junto aos cursos hídricos urbanos, principalmente junto ao córrego dos Ipês, que foi onde eu realizei uma análise mais detalhada, a presença de espécies exóticas invasoras, principalmente da leucena. Então, foi identificado um bambu, né, junto ao córrego, e a leucena. As figuras 11 e 12, elas são imagens da área de proteção ambiental do Jardim dos Lagos, que tem os lagos, né, formados pelo represamento, né, do córrego dos Ipês, como elementos de grande valor paisagístico. A área ela estava, na verdade, sob os cuidados da Associação Exércitos de Cristo, Primeira Companhia Valência de Davi, Defesa Civil, que deu melhores condições à área, porque antes da associação ocupar o local, a área estava bastante maltratada, né? E a partir do uso da área pela associação, então, a área melhorou bastante. Só que a associação teve dificuldades
para manter a área, dificuldade financeira mesmo, para manter a área. A prefeitura parece que não auxiliava. E eles acabaram deixando a área em dezembro de 2018. E desde então o estado do espaço piorou bastante. Ele voltou a ser frequentado por usuários de entorpecentes, né, que o povo reclamava bastante antes da associação tomar conta do local. E as condições dos equipamentos acabou piorando muito, e descarte de entulho na área, coisas do tipo. Quanto às praças, se destacam, né, no bairro Parque Cidade Nova, duas praças que são separadas por uma avenida, né, mas elas são contínuas assim, só separadas pela avenida mesmo. E são bem extensas, então o pessoal gosta de caminhar nessas praças. E elas contêm vários equipamentos para esporte, como pista de skate, quadra de vôlei, tem parquinho para as crianças. E está numa região, no eixo comercial, né? No entorno dessa praça existem vários restaurantes e bares, então é uma área bem movimentada. E se destaca também, principalmente nos últimos anos, a Praça Francisco Marchesi, que na verdade não existe basicamente nada no local, é só um espaço bem amplo, nem tem tanta arborização assim, mas é um espaço amplo e plano, é o que atrai muitas pessoas para fazer piquenique no local, jogar futebol, praticar outro tipo de esporte, soltar pipa, fazem até churrasco na área. E é a partir dessa apropriação, né, do local pela população, né, começou a utilizar, mesmo sem ter nenhum equipamento, nenhuma infraestrutura, a prefeitura começou a realizar algumas melhorias na área, mas são bem pequenas em relação ao tamanho total da área. Quanto ao Parque dos Engás, né, eu trouxe algumas imagens. O Parque dos Engás é uma área bem famosa na cidade, é um ponto de referência, né? Justamente porque está no centro da cidade e ele é palco de vários eventos promovidos pela prefeitura municipal em datas comemorativas, né? Bom, a pesquisa possibilitou então identificar que várias propostas foram concretizadas na década de 90 seguindo as diretrizes do PDDI de 71. As propostas desse PDDI, em comparação com o PDDI de 2008 e de 2015, elas foram mais específicas, indicando áreas para implementação delas. Já os PDDI de 2008 e 2015, eles trouxeram propostas mais gerais e abrangentes, que abarcaram uma visão mais sistêmica, né, considerando o papel das áreas verdes dentro do ecossistema local. Se observa também, né, que houve uma mesma proposta não cumprida em todos esses planos, que foi a criação do Parque da Cachoeira de Cima, provavelmente por se tratar de um projeto de maior proporção e por isso mais dispendioso. E em relação à situação atual das áreas verdes públicas, se observou um quadro geral de falta de manutenção frequente e necessidade de melhorar a infraestrutura e os equipamentos dessas áreas. Também ao longo dos cursos hídricos urbanos, principalmente do córrego dos Ipês, foi identificado, né, o domínio de espécies exóticas invasoras nessas áreas. Então há necessidade de controle e manejo dessas espécies exóticas. E por fim, né, se constatou que, de modo geral, esses PDDIs apresentaram propostas que expressaram preocupação com a preservação, recuperação, manutenção e criação de áreas verdes. Mas, quanto ao que foi implantado, se observa que são destinados poucos recursos para o planejamento de áreas verdes,
justamente porque são priorizados outros planos, né? O investimento em outros tipos de planos considerados mais estratégicos. Isso é um quadro comum, né, aos resultados da pesquisa que foi realizada pelo Lobaudo e De Angelis em 2005 em relação à maioria das cidades brasileiras. Então, Mogi Guaçu não é uma exceção, é algo que se repete muito no Brasil inteiro. Então, é isso. Devido a esse investimento de recursos residuais, né, o que sobra dos recursos disponíveis é destinado ao planejamento das áreas verdes. Devido a isso, a gente tem esse quadro de áreas com pouca qualidade, né, que precisam ser melhoradas para ter o melhor usufruto delas por parte da população. Bom, então é isso. Trago aqui então as referências bibliográficas consultadas para a realização dessa pesquisa e agradeço a todos que acompanharam, né, a apresentação até aqui. Muito obrigada.